Coaching da Criatividade, episódio 63. O que você faz quando suas criações quebram? Quando as minhas criações não dão certo, ou quando elas de alguma maneira quebram ou se estragam, podem ser as mais simples. Mas olha, ontem aconteceu uma coisa interessante que aqui vocês sabem que eu divido aqui o meu estúdio em dois pedaços. Tem o pedaço da bagunça é todo ele, né? Mas tem duas partes. A parte digital e a parte analógica, né? A parte analógica tem aqui a minha base para eu poder fazer meus mapas mentais, tem papel A3, né, maior, para eu fazer meus desenhos. Tem os meus cadernos, onde eu faço as diversas anotações sobre as várias criações que eu posso vir a fazer, ou que eu estou fazendo, ou de coisas que já aconteceram. E na parte digital aqui tem o computador, tem o mouse, tem microfone, pedestal, um monte de coisa, né? Então, um monte de pequenos equipamentos aqui que compõem aqui o meu mini estúdio e amador estúdio de criação. E ontem aconteceu o seguinte, eu estava aqui e eu derramei, eu estava no meio de uma atividade, estava numa atividade de consultoria empresarial e eu derramei água na minha bancada, né, nesse ambiente digital e em parte do ambiente analógico também. Então, o trabalho era um trabalho pré-contratado, né, a consultoria é uma consultoria pré-contratada por uma instituição, e aí eu não tinha como parar, e eu me vi, rapaz, minhas criações encharcadas, né, alguns dos meus mapas mentais, alguns dos meus desenhos, alguns também dos textos que eu tinha construído aqui, além do equipamento molhando, e nossa, o que eu faço agora? Consegui criar uma solução meio que paliativa, rapidamente, né? Consegui criar uma solução meio que paliativa, mas assim, a sensação de você ver uma criação sua ou um conjunto de ferramentas e equipamentos de trabalho seu quebrando de alguma maneira ou se destruindo não é uma sensação muito bacana. Mas por que eu quis fazer essa metáfora com o fato de eu ter derrubado água? Porque pode acontecer coisas como essa. Você pode ser a sua criação objeto de arte, de repente uma oxidação, às vezes uma incidência solar provoca uma quebra ou coisa parecida. No caso de uma música, um ruído no meio da gravação, inesperado ou não percebido. O resultado não acontecer da maneira que você espera, uma série de coisas levam à quebra. A analogia que eu fiz com a situação do copo d'água caindo aqui é pela situação de você ver as coisas se perdendo de alguma maneira ou você perdendo a sua criação. E o que eu faço quando elas quebram? Eu procuro uma saída, ou caso não haja saída, criar de novo, né? Criar novamente. E isso se tornou absolutamente tranquilo para mim, porque o processo criativo, ele não é uma coisa dolorida. Eu já conversei sobre as coisas que eu faço, no meu caso aqui mais textos, cursos, treinamentos, trabalhos de mentoria e consultoria, podcasts, né? Vocês sabem que eu vou inventando aqui, mas tem também os trabalhos relacionados à evangelização infantil, em que aí eu crio algumas atividades cognitivas. Então, as minhas criações, elas são um pouco variadas. E esse sentimento de que ela quebrou, ou que ela não funcionou, ou que ela foi recebida de maneira diferente da esperada, é algo que a gente precisa conviver. Como eu faço isso? E esse meu processo criativo, ele é um prazer muito mais do que um trabalho. Então, tudo isso que eu tenho feito, eu me divirto fazendo. Eu estou me divertindo agora fazendo aqui esse episódio do podcast Coach da Criatividade, em que eu falo sobre que as coisas quebram. Então, eu pensei um pouco sobre o que eu iria falar sobre isso, mas na hora que eu estou aqui conversando com vocês, as ideias vão surgindo. Eu não iria falar, por exemplo, dessa situação do copo d'água que caiu,
Mas elas vão acontecendo naturalmente. E por eu me divertir com o meu processo criativo, eu não sofro quando as minhas criações quebram. Porque eu tenho prazer em criar de novo, em fazer novamente, em construir novas criações, esse processo, né, a jornada, durante o momento da criação, para mim, é muito mais um prazer do que um trabalho, embora ele me traga resultados financeiros, embora ele me traga o resultado de trabalho que todos nós precisamos de alguma maneira para a sobrevivência, para manter a casa, a família, os sonhos, os desejos. No entanto, eu acho que o grande quê da questão dessa resposta aí para mim, o que eu faço quando suas criações quebram, eu me divirto de novo. Eu me divirto pelo fato delas terem quebrado. Eu aprendo com essa situação, eu aprendo por que ela quebrou, como foi que ela quebrou, o que eu poderia ter feito para que ela não tivesse quebrado de alguma maneira, e me divirto criando de novo, consertando a criação e às vezes colocando ouro na criação quebrada. Eu descobri uma coisa interessante, às vezes alguma coisa que se quebra, quando a gente conserta, ela ganha um valor tão especial, que ela se torna melhor que a criação original. Isso existe uma técnica aí do amigo Eduardo Ueda, que participou de algumas formações junto comigo também, a gente foi colega em alguns eventos, e ele fala sobre a técnica de recuperação de vasos, né? Em que se utiliza ouro, e aí o vaso reconstruído ele acaba tendo muito mais valor do que o original. E é incrível como eu posso fazer isso quando as minhas criações quebram. Eu posso fazer com que as novas criações, ou que as recriações, ou ainda que as reconstruções de uma criação original sejam ainda mais valorosas que a primeira. Então, essa é a minha resposta. Eu não sei se ela faz sentido para você. Mas e aí? E você? O que você faz quando as suas criações quebram? Já pensou sobre isso? Responde. Movimenta. Constrói a sua confiança criativa aqui com a gente. Vou ficar muito feliz com o seu comentário. Se você está acessando pelo YouTube, vai lá, curte aí, marca... Se cadastra, né? Se registra aí, clica no sininho. Se você está assistindo por outro canal, vai lá também. Se você encontrar uma maneira de comentar, ou busca a gente no Facebook, no Instagram, Coaching da Criatividade, Márcio Serbella, e divide com a gente seu comentário, divide com a gente o que você faz quando suas criações quebram. Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal.